Desmaiar aí, hein? Gravando. Gravando? Deixa eu mandar aqui. E aí, Josimar tá na área. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast aqui diretamente do Estúdio Dux para mais um episódio. Já quero pedir para você que está chegando aí, curtir, compartilhar, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Não sei se você está percebendo aí, mas a unção aqui, o negócio tá diferente aqui, né? Imagino que a unção tá invadindo a tela do seu celular aí. Hoje nós vamos conversar, não sei se eu chamo de apóstolo, de pastor, de Gladstone, de Dinho. Meu convidado de hoje é o pastor da Igreja Atos de Justiça. É isso mesmo, irmão? É isso aí, Josimar. Prazer em receber aqui, meu irmão. Privilégio todo meu aqui, alegria poder compartilhar esse tempo precioso aqui. Amém, meu irmão. Quero te agradecer, já tinha te agradecido em off, mas quero agradecer agora que nós estamos gravando mesmo a presença do senhor aqui. É notório realmente que o senhor carrega algo especial e eu me sinto honrado. Estava falando para o senhor aqui no off que conversei com o pastor Abel aqui. Na verdade, foi quase uma conversa unilateral, porque eu fiquei só ouvindo aqui. Eu falei para ele, eu devia ter trazido meu caderno para ir anotando aqui. Foi um monólogo. Um monólogo. Mas foi uma bênção e eu acredito ser também uma bênção conversar com o senhor e fico muito honrado. Obrigado pelo convite, foi de bate-pronto, o senhor já aceitou lá e com certeza vai ser uma bênção aqui esse nosso bate-papo. Amém. Meu irmão, toda vez que eu recebo um pastor no nosso podcast, eu sempre começo perguntando é pastor ou apóstolo ou Dinho? Sim. Como que eu devo chamar o senhor? Olha, o Luiz Hermínio é o meu pastor. É apóstolo, né? E quando as pessoas perguntam para ele assim, como é que eu te chamo? Chamo de pastor, de apóstolo? Ele fala assim, meu nome é Luiz. Então, meu apelido é Dinho. Ah, então tá. Vou Fica chamar à vontade, de Dinho, então. Pode chamar de Dinho, que tá de boa. Então, porque tá bom. Até falando nisso aí, só aproveitando o gancho, título não é que a gente desconsidera ou despreza, mas eu tenho um título que eu estou buscando, que eu estou tentando. Só que esse é um título muito difícil, e eu acho que ainda não consegui, talvez. Vou me esforçar até aquele dia que eu quero estar diante de Jesus. Amém. E ouvi-lo me chamar assim, Dinho, você foi servo bom e fiel. Aleluia. Se eu chegar a esse título de servo bom e fiel, saído da boca do Senhor Jesus, não precisa nenhum outro título, só esse aí. Esse é o que importa. Esse é meu alvo. Amém. Esse é meu alvo. Prazer em recebê-lo. Meu irmão, me fala, a pergunta que eu ia fazer anteriormente é, como que surgiu essa... Eu gosto muito de saber o chamado. Como que o senhor sentiu que o senhor estava sendo encaminhado ministerialmente? Como que foi? Desceu um anjo do céu, falou assim, Dinho, você foi separado, ordenado para o ministério. Me conta, como é que foi isso daí? Assim, muito jovem ainda, comecei a servir lá na primeira igreja batista. Foi a única igreja que eu congreguei durante toda a minha vida de crente, né, antes de iniciarmos a Atos de Justiça. E eu, na minha juventude, estava ali servindo no Ministério de Jovens, e aí teve um congresso, uma conferência de missões. E Valnice Milhomens, ela era missionária da Junta de Missões Mundiais Batista, em Moçambique. E ela veio para ministrar naquele congresso missionário. E numa das noites ela ministrou, não lembro a palavra, não lembro a pregação, mas eu lembro muito do louvor, do hino que foi cantado no final, que era Tudo Entregarei. E quando ela fez o apelo, com aquele hino Tudo Entregarei, foi meu primeiro chamado, né? Deus falou muito forte comigo, me chamando, e no momento eu resisti, né? Porque quando ele me chamou, ele falou que eu tinha 2 pecados e que eu precisava abrir mão deles. E aí eu tentei negociar, falei, eu abro mão de um. O outro era de muita estimação, e eu achava que eu não tinha força suficiente. Depois tive que me render, né? Não teve jeito. Mas eu fiquei muito tempo assim fora do propósito, né? Muitos anos fora do propósito. E o senhor tinha que idade nessa época aí? Na época eu tinha uns 21 anos aproximadamente. Bem gurizão mesmo. Isso, e eu fiquei mais de 20 anos fora do propósito. Eu fui fazer teologia, fiz faculdade teológica, na Faculdade Teológica Batista, estava me preparando para o ministério, mas depois sabe aquela esfriada, na verdade dei até uma desviada, né, do evangelho, fiquei um crente domingueiro, depois de ter tido tanta experiência, e depois de 20 anos aproximadamente, o Senhor voltou a falar comigo a respeito de ministério.
Eu estava servindo ainda na Igreja Batista, agora no Ministério de Casais, liderando células, supervisionando células, né? Tinha várias células debaixo da minha supervisão, e o Senhor começou a falar comigo a respeito do ministério. Eu procurei o pastor Gilson, que era o presidente, falei, pastor, é o seguinte, Deus está falando comigo sobre o ministério, meu chamado está aceso, só que Deus tinha falado para mim que eu ia sair da Igreja Batista e ia começar o ministério. Quando eu recebi essa palavra, primeiramente eu duvidei. Falei, não, isso aí não é verdade, né? Foi até um profeta da Assembleia de Deus, e quando ele falou isso, isso é profetada de bleiano que não gosta de batista, né? Eu falei, então vamos ver. Mas aí o Senhor começou a testificar no meu coração, procurei o pastor Gilson, falei, olha, meu chamado está assim, 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 ainda não é agora, mas quando chegar o tempo eu vou precisar sair, então preciso começar a preparar a minha saída, porque eu exerço lideranças, né, aqui dentro da igreja. Passado algum tempo, o Senhor falou comigo, é agora. Voltei no pastor Gilson. Falei, pastor, Deus falou comigo que é agora, que eu preciso ir, mas eu só saio debaixo da tua bênção. Eu tenho uma palavra de Deus, mas sem tua bênção eu não vou. Aí ele pegou e falou assim, Dinho, eu não apenas te libero, como te abençoo e recomendo o seu ministério. Assim, foi uma palavra de liberação e de lançamento para o ministério. E eu sei que aquela palavra, eu recomendo o seu ministério, ela teve um poder, uma autoridade no mundo espiritual para rompimento. Aí depois disso eu procurei todos os pastores da primeira igreja batista, contei a mesma história para todos eles, o pastor Ronaldo, meu amigo contemporâneo, e falei do meu chamado, falei que eu precisava ir, mas eu queria a bênção deles. E todos me liberaram e todos me abençoaram. Na minha consagração, quem fez foi o apóstolo Luiz Hermínio, e estavam todos eles lá, desde o primeiro pastor que me batizou, o pastor Jonathan de Oliveira, que já tinha jubilado. Estava lá também na minha consagração, né? Muitos batistas lá, mas Deus me chamou para começar algo fora da denominação batista, que eu honro, que eu valorizo bastante, né? Mas Deus tinha um plano e estamos aí seguindo no propósito de Deus. Quanto tempo já de ministério, pastor? 18 anos. 18 Nós começamos no início de 2008. Estamos ali com um grupo assim, abençoadíssimo, né? Começamos na minha casa, na varanda da minha casa, como falei, eu tinha várias células que eu supervisionava, aí eu procurei, depois de falar com os pastores, procurei os irmãos das células, e fui em todas as células e falava sobre multiplicação, falava, a gente está em época de multiplicação, eles assustavam, falavam, não, mas é começo de ano, como é que vai multiplicar começo de ano, estamos voltando de recesso agora, falavam, não, gente, fica tranquilo, é multiplicação da supervisão. Eu e Ana Paula, minha esposa, temos um chamado, e nós vamos atender o chamado de Deus. Vocês não foram chamados, eu não quero, amo vocês, mas não quero que ninguém apareça lá, né? E começamos somente com 8 pessoas na varanda da minha casa e estamos aí, seguindo no propósito. Glória a Deus. E hoje, como que encontra o ministério? Vocês estão apenas em Campo Grande, já expandiram para outras regiões? Olha, nós estamos só com a sede em Campo Grande, nós temos uma obra missionária no Paraguai, mas como igreja, nós só estamos em Campo Grande. E assim, muitas pessoas já perguntaram se eu não ia abrir congregação, abrir outras igrejas. Eu não tive uma palavra de Deus, né? Deus não falou comigo. Sim. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu não preciso fazer plano. Deus já fez o plano. Eu só preciso entender quais são os planos de Deus, eu preciso aprender a ouvir, e quando eu sei o que Deus quer, eu obedeço, né? E funciona, dá certo. Dá certo. Como ele não mandou nem eu abrir nenhuma outra igreja, nenhuma outra congregação, então nós estamos aí só na sede. E a igreja ali, ela é grande, né? Tem quantos membros ali, pastor? Próximo de 1.500 membros, né? Contando as crianças, né? Pegando todo o nosso público aí, próximo de 1.500 pessoas. O espaço é muito bom, né? Mas a igreja não é uma igreja grande. Nós temos uma estrutura física boa, porque não funciona só a igreja ali. Ali no nosso prédio funcionamos 3 CNPJs, na verdade. Um que é a igreja, mas nós temos um colégio, né? Um colégio que tem ensino infantil, ensino fundamental, e já estamos no início do ensino médio também, e nós temos uma organização social, de trabalhos sociais, muitos trabalhos sociais através do Instituto Atos de Amor. Então nós temos ali um conglomerado de atividades, de ações, que a igreja é mãe. A igreja é mãe do colégio, a igreja é mãe do Instituto Atos de Amor, né? Mas o prédio ele é usado para as 3 coisas, e com áreas distintas. Então parece muito grande, do ponto de vista físico, mas não chega a ser uma igreja muito grande. Tem outras igrejas bem maiores do que a nossa em Campo Grande, e às vezes nem parece tanto, mas é mais ou menos isso. Vamos falar do colégio, pastor. Sim. Como que surgiu essa
Me interessa muito saber sobre Sim. isso, assim. O colégio, ele é só para ensino fundamental? Ele é para... Ele vai desde berçário, e hoje nós temos até o primeiro ano do ensino médio, vamos prosseguindo, nós vamos ter, no futuro não distante, faculdade, né? Como é que começou, indo para a origem? Eu fui fazer um casamento em 2010, dezembro de 2010, fui fazer um casamento em Tocantins. Daí eu conheci lá o profeta Amaro Melo, que já partiu, já está com o já ouvi Senhor. falar, já ouvi falar. Um homem assim com Já ouvi um falar dom, demais dele. um dom profético extraordinário, diferente da maior parte dos profetas que a gente conhece. Ele era mais tipo um vidente do Antigo Testamento, né? Entendi. Com um canal assim ligado em Deus, e eu via Deus com uma clareza como eu nunca vi outra pessoa. E quando ele me viu, ele já começou a profetizar. E começou a falar a respeito da ata de justiça e das coisas que nós faríamos. Dentre as muitas coisas que ele anunciou, e a gente era uma igreja bem modesta, né, com 100 e poucos membros, e dentre as muitas coisas que ele anunciou, ele falou que nós teríamos uma organização de educação que iria de berçário a seminário, ou seja, né, infantil, fundamental, médio e superior. Eu criei, né? A fé é loucura, né? Na época, para mim, era loucura, mas eu andei na fé, eu criei nisso, só que levou um tempo, né, para você organizar um colégio, não é uma coisa simples. Nós só começamos a fazer isso em 2019 e o colégio começou a funcionar em 2020. Ele é um colégio cristão, 100% cristão, não tem só evangélicos, né? No início, a gente queria fazer um colégio voltado para um público mais carente. Era a minha ideia, porque nós temos muitos projetos sociais e trabalhamos com muitas pessoas carentes. E aí, esse mesmo profeta Amaro, ele veio aqui em Campo Grande, quando ele chegou no prédio nosso, ele viu um letreiro espiritual, né, uma fachada espiritual na frente do prédio, escrito Excellence. E aí ele perguntou, pastor, lá na frente tem uma fachada escrito Excellence. O que Deus está falando? Eu falei, não sei, profeta, foi você que viu? No dia seguinte, ele chega e fala, pastor, está lá de novo. Tem uma fachada lá dizendo Excellence. Aí eu fui buscar no Senhor a respeito do que eu já senti que estava relacionado ao colégio. Nós estávamos mexendo com a documentação para constituir o colégio, e aí eu entendi que era do colégio. Se ele estava Excellence, então tinha que ser um colégio de excelência e também com um programa bilíngue. Aí o Senhor me falou, né? Porque eu perguntei, mas a gente trabalha com famílias carentes, né? E ele me disse bem assim, falou, as famílias que têm condição de pagar um bom colégio são tão carentes como aquelas que não têm. Entendi. Porque do ponto de vista espiritual, a carência não é financeira. Sim. A carência é espiritual. Necessidade de Deus, o que a gente mais precisa, né? Precisa de recursos, sim, mas a gente precisa muito mais de Deus do que de dinheiro. Então Deus fala assim, as famílias que têm condição, né, de pagar um bom colégio, elas precisam de um colégio que dê aquilo que elas querem para os seus filhos, né? Princípios, valores, né? Um colégio 100% cristão. Fizemos parceria com o Mackenzie e estamos com o Mackenzie desde o início, né? É possível que até no futuro, quando a gente for abrir uma faculdade de nível superior, a gente busque tratar com o Mackenzie também um polo, né? Um universitário aqui da Mackenzie, ou pode ser com outro parceiro. E também procuramos um bom programa bilíngue, e o colégio, ele então assumiu uma característica diferente do que imaginávamos, né? É um colégio para classe média e classe média alta, que oferece estrutura física, conteúdo pedagógico, né? Uma boa equipe de profissionais cristãos, mas, sobretudo, a gente tem assim, o ambiente cristão, 100% cristão. Então, isso aí tem sido assim, é o lugar que a gente vê uma frutificação maravilhosa nos nossos alunos, nas nossas crianças. E faz toda a diferença, né, pastor? Ontem eu estava vendo um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, e alguém perguntou para ele assim, pastor, olhando para o Hernandes de lá de trás, do início da carreira proposta ali, no início da sua caminhada cristã, ministerialmente falando, qual conselho o senhor daria para o Hernandes? E ele disse assim, entre vários pontos, um que me chamou a atenção foi de investir nas crianças, né? E ele caracterizou isso como algo de suma importância, que talvez lá atrás, se ele estivesse iniciando lá atrás, ele daria esse conselho de dar atenção para as crianças, dar mais ênfase no ministério mais infantil.
E eu te falei isso porque agora eu estou vivendo recentemente, o meu filho entrou na escola. E eu vejo assim, o quão importante é estar esses três pilares, a família, a escola e a igreja, né? Estar os três ali falando uma só linguagem, porque senão a criança ela fica um pouco sem referência, né? Sim. E diz os sabidos aí de plantão que a criança até os 7 anos é a hora que ela tá formando toda a parte cognitiva, de personalidade dela. Então, me chamou muita atenção essa questão do ministério ter aberto os olhos na direção de também educacional. 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 Oh, Jesus. Trava-língua, essa parte você corta. É interessante o ministério ter esse olhar também, né? Mas, pegando o gancho da pergunta que foi feita para o pastor Hernandes, eu gostaria de reproduzir ela para o senhor. O senhor está com quantos anos? Estou com 63 anos. Diz que para o homem a gente pode perguntar, né? Pode perguntar à vontade, mas estou assim como parece de 62,5. Pastorzão, olhando para trás, vamos fazer umas perguntas um pouco mais espinhosas para o senhor daqui para frente. Olhando para trás, pastorzão, para o pastorzão começou lá 2008, né? Você falou? 2008. 2008. Então, se o senhor pudesse, se fosse possível, voltar no tempo e dar um conselho pro Dinho de 2008, talvez o Dinho ainda com muitas dúvidas, inexperiente, né? Qual o conselho hoje, com a bagagem que o senhor tem, com a experiência que o senhor tem, que o senhor daria pro Dinho lá atrás? E você pode ser o canal da bênção do Senhor. Você pode ser a ferramenta que o senhor vai usar. E veja, você nem precisa pôr seu dinheiro, olha só que coisa boa. É só você apertar um botão e encaminhar isso nos grupos do WhatsApp, encaminhar para os seus amigos. Vamos fazer esse efeito dominó da prosperidade do Senhor, que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, campo final e até uma próxima. Tchau!